Olá, seja bem-vindo ao canal da RE Treinamentos e Consultoria. Hoje nós vamos falar sobre análise preliminar de risco, né? O que é um APR, né? Como montar um APR e quem deve conhecer os requisitos daquela APR, os passos daquela APR, para que se torne mais fácil a aplicação das medidas de segurança do trabalho no dia a dia do trabalhador. Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar e explicar um pouquinho os conceitos da APR. Meu nome é André Ricardo Esquivel, sou proprietário da empresa RE Treinamentos e Consultoria, desenvolvedor de ações voltados para a área de segurança do trabalho, instrutor de treinamentos normativos e complementares. Vamos lá então, vamos para o primeiro tópico do nosso vídeo de hoje. O que é um APR? APR é a análise preliminar de risco. Em sua essência, você analisa, preliminarmente, ou seja, antes de uma determinada atividade acontecer, para identificar um risco, ou seja, se aquele risco tem alguma probabilidade de ocasionar um dano para alguém no decorrer daquela atividade, eu tenho que tratar ele antes da atividade. Então, a análise preliminar de risco é uma ferramenta para trabalhar na prevenção, ou seja, para mim trabalhar de forma preventiva nos conceitos da segurança do trabalho. O nosso objetivo, já falei em alguns vídeos, o objetivo de qualquer profissional da área de segurança do trabalho é desenvolver ações, é desenvolver procedimentos, determinar equipamentos de segurança para que o acidente não aconteça. Então aí sim eu vou estar trabalhando com prevenção. A partir do momento que eu tenho que trabalhar para corrigir um determinado acidente, ou seja, eu tenho que ir lá fazer uma mudança numa máquina porque foi um objeto de acidente. Então, a partir desse momento, eu trabalho de forma reativa, ou seja, eu precisei sofrer algo para depois eu tratar. Então, a análise preliminar de risco, ela é uma ferramenta, utilizada antes de que o acidente aconteça. Então, lembra lá, tudo que for para prevenir tem que ser antes que o acidente aconteça. Foi após a ocorrência de um acidente, eu tenho uma ferramenta reativa, uma ferramenta de mitigação, depende da empresa, dependendo do conceito da empresa, ela vai usar um desses termos, tá? Então, vamos lá. O que é um APR? A APR ela é um documento onde tem algumas informações daquela atividade. Essas informações, aí vai de formulário para formulário. André, existe um padrão de APR? Existem normas que determinam algumas orientações para elaborar a APR. Agora, o padrão do formulário, cada um desenha o teu. Tem empresas, vamos botar o exemplo Vale, Petrobras, ela tem um padrão de APR diferente. Eu tenho construtoras de grande porte que tem também um padrão de APR diferente. Eu tenho lá uma empresa que trabalha com metal mecânica e a APR dela é voltada para metal mecânica. Então, cada segmento vai ter a sua APR. Eu posso pegar do segmento X e aplicar no segmento Y? Pode, desde que aquilo tenha contexto. Eu vou aplicar lá uma APR de metal mecânica e um frigorífico, que não tem nada a ver, não tem um contexto com aquilo. Aí você vai acabar distorcendo e, infelizmente, a ferramenta não vai ser utilizada da forma eficiente, A eficiência dessa ferramenta é você fazer essa análise. É muito comum você encontrar dentro de empresas, quanto tempo que vocês não revisam a APR? Eu não reviso a minha APR uma vez por mês. Por que por uma vez por mês? Porque quando acontece, Deus me livre, acontece um acidente, eu vejo a necessidade daquela APR ser revisada. Porque algo que estava ali dentro foi falho ou não existia ali dentro, e aí a partir deste momento eu tenho que tratar aquela falha na minha APR e aí sim voltar para as medidas preventivas e não para corretivas, de forma reativa, legal? Então, quando a gente fala sobre a APR, as pessoas geralmente têm uma certa resistência. Por quê? Porque junto com a APR vem uma sequência de formulários, uma sequência de permissões que devem ser emitidas. Vamos botar um exemplo. Para você fazer um trabalho em autor, você tem que fazer uma análise preliminar de risco. E essa análise preliminar de risco ela tem que estar vinculada ao quê? Uma permissão de trabalho. Um trabalho em espaço confinado. Eu também tenho que fazer essa permissão. Mas essa permissão, primeiro eu tenho que fazer uma análise daquela atividade. Conhecendo as particularidades daquela atividade, eu vou analisar qual é a melhor forma de entrada, eu vou analisar qual é a melhor forma de verificação dos gases daquela atmosfera e assim por diante. Então a gente, geralmente, em sua grande maioria, a uma APR ela está vinculada a uma outra ferramenta, que é a permissão de trabalho. E essa permissão de trabalho ela só acontece de forma eficiente se todos os aspectos dessa APR foram tratados.
né? Vamos botar um exemplo lá. Eu tenho lá uma PR que ela determina que tem o risco de esmagamento, certo? Esmagamento por partes móveis de máquinas e equipamentos. Legal? Então a PR ela apresentou esse risco. Aí ela vai apresentar qual que é o resultado se acontecer isso, ou esmagamento, morte, o que seja. E aí depois qual que é a ação mitigatória para me resolver aquela situação. Dentro do processo de ação mitigatória, o que geralmente se coloca? Durante liberação de atividades de manutenção mecânica, eu preciso bloquear e etiquetar meu equipamento. Ou seja, a PR mostrou para você que existe um risco e também mostrou para você que existe uma atividade, que existe uma demanda dentro dessa atividade, dessa PR. Qual que é a demanda? Eu tenho que bloquear e etiquetar meu equipamento, garantindo que não tem energia perigosa, né? Quando se fala de energia perigosa, não é só energia elétrica, tá, pessoal? Eu tenho pneumática, eu tenho hidráulica, eu tenho térmica, tá? Então eu tenho outras energias que também devem ser bloqueadas. Então, quando fala lá da PR que existe uma demanda, geralmente ela vincula uma ferramenta de liberação. E como que é essa ferramenta de liberação? O usuário tem que conhecer tudo que está descrito dentro daquela PR. Está descrito X. Eu tenho que fazer tal situação. Eu tenho que usar tal equipamento. Eu tenho que desligar tal equipamento. Então, a PR é isso, tá? Ela é um norte para quem está executando a atividade. Então vamos lá. Vamos para o segundo tópico do nosso vídeo, tá? Como montar uma PR, tá? Primeiro princípio de qualquer pessoa que vai montar uma PR. Não se monta uma PR sozinho. O André é o profissional da área de segurança do trabalho, o técnico, engenheiro, o tecnólogo, né? André, mas o tecnólogo não está na R4, mas ele é um profissional da área de segurança, gente. Ele estudou para isso, tá? O médico, o que quer que seja que vai elaborar a PR, tá, pessoal? Então, o que acontece? Ele sozinho ele não vai conseguir montar essa PR. Por quê? Porque ele pode conhecer a atividade de uma forma técnica. O que é uma forma técnica? Eu tenho a visão de como aquilo é feito. E eu tendo a visão de como aquilo é feito, eu posso criar dentro da minha cabeça, certo? Eu posso criar alguns tipos de preconceitos no sentido de a atividade tem que acontecer dessa forma. Mas eu não tenho a visão prática. E talvez o que eu coloco para a atividade acontecer daquela forma, na visão prática não acontece. Eu não consigo fazer aquilo acontecer. Então, quem que deve estar lá no primeiro princípio da montagem da PR, tá, pessoal? Claro, o profissional da área de segurança, o profissional que executa a atividade, o líder daquela atividade. Por que o líder? Porque ele também tem uma visão técnica, tá? O líder está ali para orientar, para mostrar como é feita aquela atividade. Então, o líder, tá? Então, esses três grupos de pessoas têm que estar envolvidos na aplicação da PR. André, eu posso envolver manutenção mecânica? Com certeza, tá? Por que eu posso envolver manutenção? Devo envolver manutenção mecânica? Porque eles têm a visão mecânica da coisa, ou seja, André, eu preciso bloquear. Beleza, mas você quer bloquear o quê? Você quer bloquear um determinado departamento, determinado parte dessa máquina, ou você quer bloquear a máquina inteira? Se bloquear a máquina inteira, você tem chave geral, você tem registro geral, vai lá e fecha e bloqueia, certo? Não, para tal manutenção, para tal intervenção, eu preciso fazer lá o bloqueio de uma determinada parte da máquina, tá, pessoal? Então aquilo ali já é um pouquinho mais complexo, porque aí você tem que ver se tem registro naquele ponto, você tem um disjuntor para desligar somente aquela parte da máquina, tá? Então tudo isso tem que ser pensado. Então vamos lá, voltando aqui. Primeiro, o profissional da área de segurança, que vai estar encabeçando a elaboração da PR, o operador, a pessoa que faz aquela operação ou aquela atividade, o líder daquela atividade, então já temos três, e um profissional da área de manutenção. André, mas eu tenho manutenção mecânica, manutenção elétrica, então eu vou ter que envolver dois profissionais? Sim, vai ter que envolver dois profissionais. Por quê? Porque as particularidades de cada uma dos princípios de manutenção aqui, cada profissional vai ter o seu, tá? Então vocês vão ter que envolver esse grupo de pessoas para elaborar e montar a sua PR. Legal? Eu sempre recomendo, pessoal, para as pessoas que falam comigo sobre a PR e pedem, André, orientação de como montar a PR, é que você vá no local. Vá no local, né? Não sei se já ouviram falar da ferramenta verificação comportamental, né? O primeiro princípio dessa ferramenta é você não intervém em nada. Você primeiramente, para ser mais exato, pessoal,
vocês vão ficar observando como aquilo é feito. E aí vocês vão pegar um pouquinho do que aquelas pessoas, quando estão realizando atividade, quais são as manobras, quais são as partes da máquina que ela alcança, que ela chega, né, o que ela opera, quais são o tempo daqui um pouquinho de operação daquele processo. Então tudo isso é através da observação. Então o primeiro princípio, já cheguem de cabeça limpa. Ah não, eu já vi essa atividade, eu já sei como fazer essa PR. Espera aí. Não, nós temos primeiro que o quê? Fazer uma análise sem pré-julgamentos, né? No sentido de, tem que acontecer dessa forma, engessando o teu processo, engessando o processo daquelas pessoas. E aí depois que você fez essa observação do processo, o que que você faz? Você vai chegar num determinado grupo de pessoas, lembra lá quais são as funções? O operador, o líder e o pessoal de manutenção. E vai fazer algumas perguntas. Como é feito essa operação? Qual que é, no entendimento dessa pessoa que você está entrevistando, qual que é o maior risco dessa máquina? O que que você entende como o maior risco dessa máquina? Entendendo qual que é o maior risco dessa máquina, o que que você faz para não se expor àquele risco? Olha só, então você está pedindo para a pessoa, lembram lá da pergunta poderosa? Você está fazendo uma pergunta para ela, que ela vai fazer uma autoanálise, vai entender que, eu não posso, em hipótese alguma, chegar aquela parte da máquina sem fazer alguns processos, sem fazer alguns procedimentos. Tá? Então, fazendo essas perguntas para esse grupo de pessoa, você vai chegar aos perigos e riscos da máquina. Né? Perigos e riscos, a gente já tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês, para aqueles que querem assistir, e lá voltar lá e assistir a parte de perigos e riscos, conceitos, e como identificar se é perigo ou se é risco dentro da sua atividade, beleza? Então, quando a gente fala sobre a análise de risco, ela é um trabalho de junção de conhecimentos, ou seja, eu tenho um certo nível de conhecimento técnico, o operador tem um nível de conhecimento técnico e operacional. Lembrem lá, pessoal, você pode conhecer tecnicamente qualquer tipo de processo, mas não significa que você vai saber fazer, tá? Então é muito comum os profissionais da área de segurança, eu já conheço a minha atividade, mas ele nunca, e também nem deve, né, e foi lá operar aquela máquina, ou foi lá fazer aquele determinado processo. Então, quem tem a visão técnica e operacional daquilo é o operador, tá? Aquela pessoa que está na rotina, que coloca a mão na massa. Tá? Uma das coisas que a gente sempre explico para as pessoas que eu treino olha só, gente, eu posso falar para vocês sobre segurança horas, dias, mas para mim, a minha parte do processo é essa. Só vai depender de quem for colocar a mão na massa, entender que ele não pode fazer algumas coisas e que alguns processos ele tem que respeitar, conhecer os limites do seu equipamento, entendeu? Então o operador é a pessoa-chave para você fazer uma PR bem feita. Tá? O operador ou a pessoa que está fazendo a determinada atividade. Eu estou citando o operador, que é o ramo industrial, tá? Vamos botar um exemplo aqui. Depois, o líder. Por quê? O operador é a pessoa que coloca a mão na massa. Mas daqui um pouquinho ele tem um entendimento um pouquinho distorcido do que ele pode e o que ele não pode fazer. Então você vai tirar, né, dentro das suas entrevistas com o líder algumas dúvidas que surgiram durante o processo. Mas ele pode fazer tal determinado processo, ele pode ter acesso a determinada parte da máquina, e aí o líder tem a obrigação de conhecer, porque o princípio do líder é ensinar as pessoas a fazer aquilo que elas têm que fazer, né? Dar um norte para elas. Então ele tem que conhecer também o processo. Da mesma forma que um instrutor de treinamento. O instrutor de treinamento, se ele não souber operar um equipamento que ele está dando treinamento, peraí, qual foi? Como que ele é instrutor de treinamento se ele não sabe nem operar aquilo ali? Né? Então, é o mesmo princípio. Então, o líder, tá? E aí a manutenção para você afinar aquelas questões de partes de acesso, conexões, daqui um pouquinho, pontos de bloqueio, tá? Então, a manutenção ela vai passar a parte técnica da máquina nas questões de bloqueio e etiquetagem, nas questões de acesso, tá? Então, isso é a composição da realização da PR, tá? Então, nós já falamos aqui, primeiro, né, não chegue fazendo pré-julgamentos, tá, pessoal? Faça primeiro aquela análise, entenda a atividade, observe. Depois, durante o segundo passo, as entrevistas, né, você já viu como é feito, e aí você vai entrevistar o teu operador ou a pessoa que realiza tal atividade,
a liderança e depois manutenção, certo? Então vamos lá. Eu, como profissional da área de segurança, eu tenho que ter esse feeling de como falar com as outras pessoas. Vou botar um exemplo aqui. Eu tenho um tom de voz um pouco mais alto que das outras pessoas. Então, eu também sou uma pessoa maior, grande, né? As pessoas até brincam, André, você quando chega num determinado local, as pessoas já colocam um pé para trás porque você é grandão e elas acham que você vai brigar. Não, não é esse o objetivo, tá, pessoal? O nosso objetivo é tornar o trabalho seguro. E como que eu faço para tornar o meu trabalho seguro? Eu tenho que ter esse feeling, esse contato de conversar com a pessoa e fazer com que ela entenda por que ela tem que respeitar aquele processo. Então, quando eu chego num determinado grupo de pessoas, eu vou sempre me apresentar, ó, meu nome é André, sou fulano, sou ciclano, eu tenho tal função, e eu estou aqui para fazer essa análise preliminar de risco de vocês, mas eu principalmente preciso da ajuda de vocês, porque vocês são as pessoas que colocam a mão na massa, e então vocês conhecem o que pode e o que não pode ser feito na atividade. Tem aquele textinho já básico, programado para a gente fazer o primeiro contato. E aí depois isso flui, tá? E aí depois que eu fiz toda essa parte de campo, aí eu vou para o escritório. Aí no escritório eu tenho lá meu computador, eu tenho todo o padrão de formulário. André, minha empresa não tem um padrão de formulário. Hoje na internet você vai achar diversos tipos de formulário. Algumas informações não podem faltar, né? Claro, cabeçalho, nome da empresa, setor que está sendo avaliado, qual atividade, né? E depois dentro do formulário, quais as etapas da atividade, né? Vamos lá, botei lá, operação de injetora de plástico, vamos botar um exemplo, injetora para bobina, vamos botar um exemplo, tá? E dentro dessa atividade eu tenho o que? Primeiro, preparo do material, alimentação de máquina, injeção, pós-injeção, avaliação de qualidade, reenvio para reprodutividade, ou seja, não ficou legal o plástico, eu vou enviar novamente para o começo do processo. Então eu faço essa divisão das atividades e aí vou colocando quais são os riscos de cada etapa dessa atividade. Ah lá, separação do equipamento, do material para injeção. Ah, posso ter lá, André, o risco de queda de material, atropelamento, porque esse material pode ser transportado por empilhadeira, entendeu? Então esse feeling que a gente fala, essa situação, essas etapas que a pessoa tem que conhecer. E quem que é a melhor pessoa para conhecer as etapas do processo? Quem faz no dia a dia. Quem sente as dores de cabeça daquela parte do processo. Nós da área de segurança do trabalho, nós sentimos as dores de cabeça da parte do processo? Não, sim, colocando a mão na massa. Nós temos alguns resultados que recaem sobre a área de segurança do trabalho e esses resultados precisam ser tratados para que não voltem novamente, tá? Então, o operador, a pessoa que está fazendo a operação daquela máquina. E aí depois eu desmiucei a atividade, coloquei os riscos, eu vou colocar qual que é a severidade desses danos, ou ele pode ser pequeno, médio, alto, trivial, aí tem diversos fatores de medição, tá? Que nada mais é do que qualitativo, a gente não tem nada quantitativo. Ah, André, mas eu tenho ruído. Aí a gente vai para o PGR, tá, pessoal? A gente não está falando de PGR, a gente está fazendo uma análise preliminar de risco. Eu posso colocar o risco ruído lá? Posso, mas eu tenho um entendimento que aquele ruído naquele momento, eu posso usar como base o meu PGR? Posso usar como base o meu PGR. Quantificado no LTCAT, no PGR, fica aí tal, tantos decibéis, aí determina-se o uso do protetor auditivo. Posso colocar? Posso, tá? Mas eu entrei no lugar, é ruidoso, a comunicação é difícil, eu já posso colocar o ruído como um dos fatores, dos agentes de risco daquela atividade? Posso colocar também. Por quê? Eu não preciso ter um quantitativo, eu tenho alguns fatores que me deixam, vamos dizer assim, desfavorável à comunicação dentro daquele local por causa devido ao ruído. Então já caracteriza também. Aí a gente entra com a parte de depois, né? Fui lá, desmiucei a atividade, coloquei os agentes, severidade e os resultados. O que é os resultados, né? Perca auditiva, ruído, morte, fratura, o que for, tá? Depois disso vem a ação mitigatória ou eliminatória. Mitigatória, aquilo que você não elimina, você torna ele acessível ou você deixa ele num determinado conceito de segurança que é agradável, ou seja, vamos botar o exemplo, o ruído. O ruído está 95 decibéis, 98, eu coloco o protetor auditivo, o funcionário vai ter uma atenuação de ruído, tornando assim dentro dos limites de tolerância. Eu tenho lá uma máquina que ela muita poeira.
tá? Então o que eu tenho que fazer para aquela máquina deixar de emanar tanta poeira? Eu tenho que colocar um coletor de pó, eu tenho que colocar um umidificador, dependendo da situação, e aí vai, tá? Então é as ações que eu vou tratar cada um dos agentes, ali, cada um dos riscos que tem aquela atividade. E aí esses riscos, eu tratando, eu elimino. E aí eu eliminando, o que acontece? Eu trabalho de forma preventiva. Vamos lá para a última etapa do nosso vídeo, né? Quem deve conhecer a APR? Quem deve conhecer a APR? Olha só que pergunta intrigante, né? Ah, André, a pessoa que vai executar a atividade é o líder dela, é o profissional da área de segurança do trabalho, é o pessoal do ambulatório, é o pessoal da cozinha. E agora? Para cada tipo de APR se destina os níveis de conhecimento, né? Então tem muita empresa que o gerente da planta, ele assina a PR. Ele assina a PR porque ele tem que conhecer o que foi determinado ali e aí ele vai ter que contribuir para que aquelas atividades aconteçam da forma que está descrito ali, certo? Algumas empresas colocam o diretor para assinar de determinadas áreas, o diretor de operações, o diretor de produção, ele também assina. Por quê? Ele também tem que conhecer. Porque quando chegar o momento de segurança do trabalho, cobrar de uma certa forma aquelas ações, o que vai acontecer? Eu não sabia, eu não posso, porque eu não sabia, fizeram e não me encostaram. Então eu sempre recomendo que desde a área operacional até a gerência da planta, ou a diretoria operacional, depende muito de cada empresa, qual que é a hierarquia de cada empresa, tem que ter um nível de conhecimento. Claro, ele precisa conhecer a PR de ponta a ponta, o diretor, vamos botar exemplo? Não. Por quê? Porque não é ele que vai aplicar. Mas de liderança, nível de liderança ao operacional, todos têm que conhecer. Profissionais da área de segurança do trabalho, todos têm que conhecer. Por quê? Porque quando o profissional da área de segurança conhece a PR, ele chega numa determinada atividade que ele não tem uma certa confiança ou particularidade ou conhecimento daquele processo, o que acontece? Ele vai lembrar da PR. Eu sei onde tem. Vou lá, dar uma lida na PR, tá, pessoal? Lembre-se também, esqueci de comentar lá atrás, mas lembre-se também, a PR não é para ser um livro, tá? Ela tem que ser sucinta, ela tem que ser menor, ela tem que ser objetiva. Tem gente que vai criar uma PR, eu vou criar uma PR de operação de máquina agrícola, tá? Criar essa PR. Quando termina a PR tem um livro de 500 páginas. Eu vou esperar a versão em vídeo. Sempre brinco com as pessoas, né? Quando a gente chega com a PR lá para ela, mas eu vou ter que ler tudo isso ou você vai ter que ler tudo isso para mim? Não, então vamos tornar isso sucinto, vamos tornar isso compacto. André, mas algumas coisas a gente não vai poder deixar, tá? Lembra lá que eu falei para vocês? A APR, ela é o norte geralmente para uma ferramenta de liberação. Então, se você tem algumas coisas que o operador não pode esquecer, o que eu faço? Liberação. E quando eu faço a liberação amarrada à APR, todo momento ele vai estar seguindo a APR, tá? Porque quando ele aplicar a liberação, ele vai estar vinculado àquela determinada APR. Legal? Então, quando quem deve conhecer a PR são todos os níveis daquele local, daquela empresa, daquela instituição, dependendo do que seja, tá, pessoal? E todos devem conhecer dentro do seu nível. O operador, ele vai ter que ter um nível mais aprofundado dentro daquela PR, com certeza. O profissional que faz a atividade, ele vai ter que ter um nível aprofundado de conhecimento daquela PR, porque é ele que vai fazer a determinada atividade, é ele que vai se expor em alguns momentos. Lembra lá que tem ações eliminatórias e mitigatórias dentro da APR. Daqui um pouquinho, dentro da APR, não tem uma ação eliminatória, e sim uma mitigatória. O que é uma mitigatória? A gente reduz o nível desse risco para dentro dos níveis aceitáveis, dentro do conceito de segurança do trabalho. Então, o operador ele tem que conhecer o que é eliminatório, por quê? Porque ele vai ter que trabalhar para eliminar também, junto com a área de manutenção, projetos, o que for. E aí depois ele vai entrar na operacional. Vou botar um exemplo. Dentro de uma determinada atividade tem um nível de ruído alterado. E esse ruído, tá? Eu não consigo tirar ele e colocar dentro de uma caixinha. Essa caixinha, ela não existe em sua grande maioria. Claro, André, eu tenho situações onde eu tenho uma central de bomba no local enclausurado. Eu levo ela para fora, o ruído se emana mais rápido, né? Não fica concentrado, fica melhor, show de bola.
Mas dependendo da situação, você não vai ter isso. Então o que eu faço? Eu vou ter que implantar o uso de um protetor aditivo. Eu implantando o uso do protetor aditivo não significa que todas as pessoas lá vão usar continuamente. Então isso vai depender delas. Então por isso que o operador tem que ter o conhecimento aprofundado dentro da APR. E esse conhecimento ele tem que ser contínuo, ou seja, eu tenho que treinar, eu tenho que qualificar, eu tenho que ir lá durante as minhas inspeções e perguntar para ele se ele lembra da APR, o que a APR dele fala. E aí sim eu vou estar amadurecendo a cultura de segurança do trabalho dentro de qualquer que seja a empresa, tá? E quando eu faço isso, eu também coloco o compromisso da pessoa como a principal ferramenta de aplicação da PR, ela tem que ter esse compromisso também. Então vamos lá, você lembra que você participou do treinamento comigo e a gente falou que você deveria utilizar o protetor aditivo, tá? Esse protetor aditivo é para a sua própria segurança, porque o meu está aqui no meu ouvido protegendo. Eu estou fazendo a minha parte, eu preciso que você faça a sua parte também. Então, esse é o diálogo que você tem que ter. André, mas tem gente que é muito chato, é muito reativo ao uso do equipamento de segurança, ou muito reativo a determinada aplicação de procedimento. Eu sei, pessoal, eu sei. E, infelizmente, acontece isso. Trabalhei em empresas que, isso em grande maioria, tá, pessoal? Infelizmente, em sua grande maioria, são pessoas que estão há muito tempo dentro daquela determinada atividade. Trabalhei em empresas que o funcionário, eu chegava, ô doutor, tudo bem? Coloca o protetor aditivo. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho X anos. E por quê? Que o senhor precisa? Não, é porque quando você não tinha nem nascido, eu já trabalhava aqui. Aí você fala, ah, legal, então o senhor está há bastante tempo, pegou a evolução da coisa, né? Lá atrás era ruim, né? Agora está melhor, né? Mas lá atrás ninguém me cobrava tanto para usar essas coisas como usa hoje, como tem me cobrado hoje. E aí você tem que ficar intermediando isso. E tem pessoas que vão perder as estribeiras com você. Você, infelizmente, em algum momento vai perder as estribeiras, mas é só se manter concentrado. Trabalhe no diálogo, trabalhe na negociação. Venda a ideia de que segurança do trabalho, né, na sua grande essência, para ela. Não é para me beneficiar, é para beneficiar ela. A pessoa que está respeitando aquele processo, que está usando aquele equipamento, ela vai ser o maior beneficiado nas questões de segurança, garantindo a sua integridade física, não se tornando um número, tá certo? Então a gente falou aqui hoje sobre o que é a PR, como montar uma PR, quem deve saber sobre essa PR, ter conhecimento sobre essa PR, certo? Então, pessoal, a análise preliminar de risco ela é uma ferramenta excelente para quem está trabalhando na área. A análise preliminar de risco ela é uma ferramenta que você consegue mostrar para as outras pessoas de uma forma descrita, né, o que ela deve fazer. E deixar à disposição dela é essencial. Por quê? Porque você não vai estar continuamente lá, mas ela sabe onde buscar, quais são as etapas do processo. Até para pessoas que estão chegando novas no processo hoje, o operador que está mais antigo fala, ó, antes de qualquer coisa, antes de você aprender a operar a máquina, você tem que conhecer sua PR. Então a gente vai treinar um pouquinho sobre a PR. A área de segurança também tem que ter essa didática de treinar e qualificar as pessoas na PR também. Legal? Dúvidas? Choro, lamentações? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, André, eu tenho alguma sugestão de vídeo, eu tenho ali, André, eu não concordo com isso que você falou. Pessoal, fiquem à vontade, aqui tem os comentários. A gente está aqui para aprimorar o conhecimento, a gente está aqui para tornar-se melhor, né? Eu sempre falo que eu quero ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Mas para me tornar amanhã melhor do que hoje eu tenho que ser uma pessoa melhor. Então, tudo que for de conhecimento, tudo que for agregado a tornar a minha área mais eficiente, com certeza eu estou aqui para ajudar e eu estou aqui para dar um entendimento diferente para vocês. E espero também que vocês, não concordando com o meu ponto de vista, André, não concordo, o que nós podemos fazer? Vamos entrar num acordo, né? A gente vai conversar, a gente vai trabalhar, a gente pode criar um grupo de discussão sobre esse determinado tema. Eu estou aqui, pessoal, para cooperar para vocês, né? Dúvidas, show e lamentações? Estou à disposição, tá? Deixe seu comentário aqui, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e acionar o sininho também, tá? Nos siga também nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook, LinkedIn, no @RE Treinamentos e Consultoria. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. E lembre-se, segurança do trabalho, a arte de preservar vidas.